Senhores telespectadores, estou aqui junto de um retrato. É um retrato de um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Um retrato de António Nobre. Um retrato pouco conhecido. Pode-se dizer que quem o pintou não seria um grande pintor, mas era, sem dúvida, alguém que o conhecia profundamente. Só pinta uns olhos assim quem conhece profundamente um amigo. Ele está assinado, é um Edmund Come, depois não voltou a ser conhecido, acho que não prosseguiu na carreira de pintor, e era colega do António Nobre na escola em Paris, na Sorbonne. Isto no ano 1892, que é o ano em que António Nobre publica o seu primeiro e grande livro, O Só. A obra deste poeta, no fundo, é este livro, O Só. Claro, ele tem outros, e isto são as despedidas, mas as despedidas são versos que o próprio António Nobre não publicou em sua vida e que um irmão, que lhe era extremamente afeiçoado, o irmão Augusto, publicou depois dele morrer, e tem aqui os primeiros versos. São coisas de juventude que ele também, Nobre, não incluiu no Só e que depois, muitos anos depois da morte, vieram a reunir. Portanto, pode-se dizer que a obra de António Nobre está neste grande livro. Bom, eu não sei se diga-se neste, que é a primeira edição, ou neste, que é a segunda edição, porque a segunda edição ainda é feita em vida do António Nobre e altera profundamente a primeira. Profundamente. Olhem, por exemplo, ele começa o seu livro por um poema autobiográfico que eu gostava de lhes ler. Ora isto, senhores, deu-se em Trás-os-Montes, em terras de Borba, com torres e pontes. Português antigo do tempo da guerra, levou o destino para longe da terra. Passaram os anos, a Borba voltou, que linda menina que um dia encontrou. Que linhas fidalgas e que olhos castanhos, e um dia na igreja correram os banhos. Mais tarde, debaixo de um signo mofino, pela lua nova, nasceu um menino. Ó mães dos poetas, sorrindo em seu quarto, que são virgens antes e depois do parto, num berço de prata dormia deitado, e 3 moiras vieram dizer-lhe o seu fado, e abriu ao menino seus olhos tão doces: serás um príncipe, mas antes não fosses. Sucede, no entanto, que o outono veio, e um dia ela resolveu dar um passeio. Calçou as sandálias, tocou-se de flores, vestiu-se de Nossa Senhora das Dores, vou ali adiante à cova, em Berlinda, António, e já volto. E não voltou ainda. Veio o esposo, vendo que ela não voltava, vai lá ter com ela, e por lá se quedava. Ó homem egrégio, estirpe divina, de alma de bronze e coração de menina, em vão corri mundos, não vos encontrei, por vales que fora, por eles voltei. E assim se criou um anjo, o diabo, o lua. Ai, corre o seu fado, a culpa não é sua. Sempre é agradável ter um filho Virgílio. Ouvi estes carmes que eu compus no exílio.
ouvi-os vós todos, meus bons portugueses, pelo cair das folhas, o melhor dos meses. Mas tende cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. Mostrei um retrato de António Nobre no ano da primeira edição do Só, mas há muitos outros retratos. Bom, e a propósito disso, queria falar-lhes num livro notável, que é uma fotobiografia da autoria do escritor Mário Cláudio, de António Nobre. Ultimamente estão na moda as fotobiografias. Tem inúmeros retratos de António Nobre, desde este, que é um belo retrato, e que foi o retrato que o irmão escolheu quando carinhosamente compilou para as despedidas os últimos versos. É já um retrato dos últimos anos de vida, mas há muitos outros, e desde a infância, pequenino, com os pais, até aos últimos momentos, aos seus longos exílios em Paris, na Suíça, na Ilha da Madeira, as suas viagens, tudo isso está aqui documentado de uma forma que é uma poderosa e comovente evocação da vida de um poeta. Aquele retrato do poeta António Nobre e aquelas edições preciosas que eu estive a mostrar-lhes encontram-se aqui em Lessa, num museu da Quinta de Santiago. É aqui que lhes estou a falar. Isto é muito curiosa também a história deste museu. É um museu aberto ao público, o preço de entrada é 1,5 € e que dá uma imagem muito bonita do que era o Portugal do fim do século XIX. O país, com a regeneração, no meado do século, tinha entrado em franco progresso. Nesta altura já havia comboios, os comboios já vinham de Lisboa ao Porto, as pessoas faziam muito mais dinheiro, havia muito mais negócios, e um advogado de Guimarães, o senhor doutor Santiago Carvalho, gostava muito aqui da Praia de Lessa. A Praia de Lessa era um encanto, tomava-se mesmo banho no rio Lessa. Vinham ingleses e inglesinhas bonitas, vinham para ali, e o António Nobre amava este lugar mais do que qualquer outro. Ele chega a escrever que foi aqui, foi Lessa, foi toda esta beleza que lhe modelou a alma. Bom, o tal advogado de Guimarães, aqui num morro sobre o curso do rio, mandou fazer uma casa de acordo com os seus sonhos românticos. Ele próprio desenhou a casa, o primeiro projeto como queria, depois chamou um arquiteto italiano famoso e fez estas salas muito românticas, mas umas sugerem Idade Média, outras sugerem realmente a Itália, outras sugerem as ruínas de Pompeia, com aquele vermelho de Pompeia, outras os países do norte da Europa, e de todas as janelas via-se a beleza do rio Lessa, de águas transparentes, cantar até se ir lançar no oceano. Bom, isto era o que ele pensava. Foi fazendo a casa, e quando a casa já estava pronta, começaram as obras do Porto de Leixões. Claro, as obras do Porto de Leixões, abrir a doca, rasgar a terra, acabaram com a foz do rio, e hoje o que se vê das janelas é aquilo que estão a ver. É claro que a família que veio para aqui, eles eram um casal com um filho. O filho morreu, e isso deu um grande desgosto. Passaram aqui os dois esposos a olhar tristemente as águas que já não existiam, a paisagem cada vez mais industrial. Depois morreu o próprio marido, ficou a senhora sozinha, e a senhora resolveu voltar costas ao passado, abandonou o seu palácio, olha, vendeu, foi-se embora, levou tudo não. Deixou aqui o busto de mármore do seu filho. É uma obra-prima de Teixeira Lopes.
É espantoso como é possível abandonar uma coisa daquelas, mas isto significa que essa pobre mulher estava já asfixiada de saudades e saiu daqui libertando-se. Agora já não havia o rio Lessa, agora já não havia praia, agora já não havia a companhia do marido, o próprio filho, há tanto tempo que era só uma saudade. Hoje, a Câmara de Matosinhos comprou a casa, e fez muito bem, transformou numa casa-museu para evocar António Nobre. Lá nos andares de cima tem belíssimas pinturas que vamos ver, e é um museu aberto ao público e uma casa da cultura. Estas telas do pintor Agostinho Salgado mostram-nos um pouco da Lessa que António Nobre ainda conheceu. Foi aqui, por aqui, que ele teve as suas primeiras namoradas, ele deixa-nos isso escrito nas suas cartas. Foi aqui de Lessa que ele teve os seus primeiros amigos. Estava em França quando escreveu uma carta a um amigo em que dizia: invejo-te porque de resto é Lessa a terra onde eu tenho educado a minha alma, onde estão ligadas todas as boas recordações da minha vida. Bom, talvez por isso mesmo a família depois dividiu o espólio e deixou uma grande parte dos trabalhos literários do António Nobre aqui a Lessa. Isso guarda-se aqui neste museu. Alguns desses documentos são muito interessantes. São cadernos de apontamentos em que ele escrevia os rascunhos das cartas, escrevia os seus poemas. É claro que quase tudo isto está publicado. Há notas às vezes enternecedoras. Por exemplo, neste pequeno caderninho que ele trazia no bolso, ia escrevendo o que lhe lembrava. Aqui escreveu: tomar um banho de leite na manhã do meu casamento. Há outras coisas, neste caderno, por exemplo, há ainda algumas pequenas poesias inéditas que nunca foram publicadas. Esta sobre as novenas de Paris, isto nunca foi publicado. É claro que já não são as grandes obras do poeta, mas esta ainda é interessante. Ele está em Paris, no bairro Latino, a estudar e ouve tocar os sinos. E escreve: há hoje novena no bairro Latino, novenas tão tristes que fazem por cá. Na torre da igreja, de lã, o sino bem chama, mas ninguém vai lá. Novenas de Coimbra, novenas de maio, que saudades eu tenho. Eu entro, mas saio. Não vejo netinhas, somente os avós, etc. É claro que estava ele a fazer em Paris. Isso é a vida do poeta, que realmente é uma vida extremamente dolorosa. Viveu pouco tempo, ele morreu com 33 anos. Nasceu aqui no Porto, numa casa da Rua de Santa Catarina, hoje lá tem uma pequena lápide, mas mal se vê. Viveu sempre com a família, fez os seus estudos liceais no Porto, e aos 18 anos foi para Coimbra, para a universidade. Bom, a verdade é que ele não gostava de estudar. Os livros mostram que ele conservou uma ternura comovida por Coimbra. Coimbra é realmente um dos seus paraísos perdidos. Agora, da universidade não gostava. Bom, e ficou reprovado no primeiro ano, depois repetiu o primeiro ano, tornou a ficar reprovado, e ele viu que não conseguia ficar aprovado ali, e foi então para Paris. Ele está em Paris a tentar fazer o primeiro ano da Sorbonne, exatamente quando houve
os sinos tocar para a novena que lhe recordam as novenas de maio, naturalmente na Sé Velha de Coimbra. Lá em Paris, efetivamente, concluiu a licenciatura, teve uma vida, isso deixou muitos ecos na sua obra, essa estadia em Paris, porque ele vive lá morto de saudades. Há um poema famoso, Lusitânia no Bairro Latino, que são as saudades que ele tem de Portugal e em especial aqui de Lessa. De Lessa, desta gente, dos nomes destes pescadores, destes pinhais, destes caminhos, destas namoradas, e volta a Portugal com a licenciatura feita e tenta entrar na carreira diplomática. Faz o concurso, é ajudado pelo Essa de Queiroz, porque ele faltou no primeiro dia, mas o Essa lá o leva no segundo dia e consegue que o Valbon o admita a fazer provas. Passou, mas ele já nessa altura estava doente. Tinha contraído durante os anos de Paris uma tuberculose pulmonar que se vai agravando constantemente. A verdade é que ele nunca chegou a ser cônsul, como pretendia, porque a doença não lhe permitiu. Todos os versos dele têm uma tonalidade patética, dolorosa e cheia de saudade. Quando ele ia para a França, ia num paquete, e é ainda a bordo que escreve estes versos que, aliás, lembram muito o Guerra Junqueiro, mas que marcam esta saudade ansiosa que ele tem sempre a um lar do qual nunca se conseguiu separar. Aqui, sobre estas águas cor de azeite, cismo em meu lar, na paz que lá havia. Carlota, à noite, ia ver se eu dormia, e vinha de manhã trazer-me o leite. Aqui não tenho um único deleite. Talvez, baixando em breve a água fria, sem um beijo, sem uma Ave Maria, sem uma flor, sem um menor enfeite. Pudesse eu voltar à minha infância, lar adorado, em fumos, a distância, ao pé de minha irmã, vendo abordar. Minha velha aia, conta-me essa história que principiava, tenho-a na memória, era uma vez, deixem-me chorar. Tudo isto é realmente autobiográfico. Essa irmã, eu tenho aqui um dos documentos que aqui se guardam, é o original da última carta que ele escreveu precisamente a essa irmã, Maria. A letra já é uma letra incerta e ansiosa. Esta carta é do dia 16 de março de 1900 e ele morreu no dia 18, 2 dias depois. Morreu e quis ficar enterrado aqui em Lessa. Lessa era a pátria da sua eleição. A memória de Nobre ficou extremamente ligada aqui à região de Lessa, de Matosinhos. Eu estou-lhes a falar aqui na praia da Boa Nova. Naquele rochedo está uma lápide com uma estrofe em que ele fala da praia da Boa Nova e fala na grande torre, a torre de sonhos que ele aqui ergueu. Bom, eu acho que ele nunca ergueu nenhuma torre de sonhos, não ergueu torres de sonhos. A poesia dele é admirável e quero dizer aos senhores telespectadores que eu não pude dar nem de longe uma ideia da importância da poesia de Nobre, porque os poemas notáveis são muito grandes. A Carta a Manuel, por exemplo, Os Males de Anto, a Lusitânia do Bairro Latino, Na Estrada da Beira, a Purinha, qualquer desses poemas demoraria perto de 1 hora a ler. Mas vale a pena lê-los, vale a pena lê-los.
É claro que é um homem só. Isso é o drama do Nobre, é um homem só. Este homem que correu o mundo, ele foi à América, esteve na Inglaterra, esteve na Suíça, viveu em Paris, e este homem nunca teve um horizonte maior que os 7 palmos da cova onde havia de morar para sempre. Era um homem só. Há uma estrofe dele que eu sei de cor e que diz muito o que foi a vida desse homem. Está-se no inverno, novembro, só. Meu Deus, que insuportável mundo! Ninguém, viva alma! O que farão os mais? Senhor, a vida não é um rápido segundo. Que longas horas estas horas, que profundo spleen o destas noites imortais. A palavra spleen estava nessa altura em voga e significava aborrecimento, tédio, vazio. A vida de Nobre é um imenso vazio. Um vazio que ele preenche. Cada um de nós fabrica o que diz. Olhem com a farinha que tem. Cada um come o pão da sua própria farinha. E ele dentro de si o que tinha? Tinha as recordações da infância, de uma infância feliz. Tinha aqui esta vaga vagabundagem pela Foz do Douro. Tinha os seus poucos tempos de Coimbra. E é isso que ele depois, com um gênio verbal imenso, consegue serzir em versos que são dos mais belos que até hoje se escreveram em Portugal. Eu não consegui explicar o Nobre. O senhor telespectador, olhe, compre o livro, compre-o só e leia-o. Mas faço a mesma recomendação que ele nos fez. Tende cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.